Sejam bem-vindos à nossa 23ª aula do curso sobre reunião mediúnica, quando hoje falaremos sobre a psicofonia. É a primeira de algumas aulas, um tema bastante importante no fenômeno mediúnico. Para isso, seguiremos nesta aula este sumário: mediunidade de psicofonia, sua importância, suas características, e também falaremos sobre a preparação do médium psicofônico. Para esta aula, compulsamos na nossa pesquisa as mesmas obras das aulas de psicografia e outras fontes que citamos nos slides. O tema é vasto, requer bastante estudo em diferentes fontes de pesquisa. Já falamos sobre essa parte e aqui estamos revisando nas aulas sobre psicografia, em que a evolução do intercâmbio com o mundo espiritual surgiu lá das mesas girantes pesquisadas por Kardec, né? E outros meios até culminar no ponto alto que foi a psicografia. Porém, na mesma época, Kardec desenvolveu também o estudo da psicofonia, mas ela tinha outro nome. Kardec deu um outro nome para a psicofonia. Então, no item 190 do Livro dos Médiuns, ele classifica os diferentes tipos de médiuns na categoria de médiuns especiais para efeitos intelectuais, que possuem aptidões diversas, como está escrito aí. E lá ele diz, classifica, como médium falante, os que falam sob a influência dos espíritos, e diz que já eram muito comuns. Então vejam que esse termo psicofonia, ele vem mais tarde, no século XX, com as obras de André Luiz e outros. Então, ainda, né, numa outra obra, Estudando o Livro dos Médiuns, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, como está citado aí no seu capítulo 4, a equipe do projeto diz o seguinte: Kardec pouco falou sobre os médiuns falantes, e é verdade, hoje denominados psicofônicos. As obras de André Luiz completaram o entendimento desse assunto como de outros. Recomenda-se, então, a leitura dessa obra que eu estou citando como referência, nos domínios da mediunidade também, em seus capítulos 6 e 8, onde André Luiz faz uma abordagem bem aprofundada sobre a mediunidade de psicofonia. Mas o que é psicofonia? É a transmissão, vejam só, de pensamentos e de emoções de um espírito comunicante através da fala do médium, utilizando-lhe os centros nervosos e vocais. Neles, então, os médiuns, o espírito atua sobre os órgãos da palavra como atua sobre a mão dos médiuns escreventes, como nós explicamos nas aulas de psicografia como o fenômeno ocorre. Só que aqui é uma mediunidade que, diferente da psicografia, ela expressa de uma maneira muito mais real, efetiva, os pensamentos e principalmente as emoções de um espírito que se apresenta numa reunião mediúnica em que se tornou, depois de Kardec, o principal local, momento de trabalho para orientar, acolher e cuidar de espíritos sofredores. Diz Sueli Schubert no seu livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, no capítulo 12, que os benfeitores espirituais utilizam essa faculdade mediúnica com muita frequência para fazer exortações, promover incentivos, fazer orientações ou esclarecimentos para um grupo mediúnico, ou até mesmo para alguém. Dentro de uma reunião mediúnica, se comunica um espírito para dar orientação específica para alguém. E também é muito utilizado pelos mentores, pelos espíritos benfeitores,
influenciando os palestrantes, pois muitos palestrantes, principalmente os que costumeiramente fazem palestras, percebem, sentem que às vezes ele prepara a palestra de uma maneira e na hora sai de outra. É tênue essa influência, mas ela existe e sempre ocorreu esta influência do mundo espiritual, como nós já estudamos isso, no mundo físico, para o bem ou para o desequilíbrio ou para o mal. Agora aqui vem um ponto interessante. A psicofonia, que é um termo que foi utilizado pela primeira vez por André Luiz e muitos outros da sua época, ela também é conhecida como incorporação ou passividade. Vamos lá. É frequentemente chamada de incorporação nas obras mediúnicas, vejam só, de Leon Denis. A origem de usar esse termo é antiga. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros. A Federação Espírita Brasileira, Hermínio Miranda e outros divulgadores, eles se preocupam muito com o uso desse termo e orientam que esse termo não é muito adequado, pois não é possível a dois espíritos coabitarem o mesmo corpo físico. Tem até casas espíritas que seguem extremamente à risca isso e ficam chamando a atenção das pessoas não utilizarem esse termo, o que é inadequado. Vejam só, Leon Denis já fazia isso. As obras de André Luiz, como nós citamos, e Manuel Filomeno de Miranda, fazem isso o tempo todo. O problema todo é que você, como outras coisas que acontecem na doutrina espírita, tem um sentido diferente. Você, quando usar o termo incorporação, já tem que ter consciência de que um espírito não tomou o corpo de uma pessoa para falar. Há um processo que nós estudaremos nas próximas aulas, como fizemos com a psicografia, que explica numa mediunidade de efeitos intelectuais como o fenômeno ocorre. Mas, comumente, a psicofonia é chamada de incorporação e passividade, e bem menos por esse termo psicofonia. Aqui então eu trago a lembrança de que a psicofonia é um processo, é um fenômeno mediúnico extremamente antigo na história humana. Aqui eu trouxe essa passagem, uma das muitas passagens dos evangelhos, e no caso aqui o famoso caso do endemoniado gadareno, que vale a pena relembrarmos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Era um espírito impuro, como eles chamavam da época, um espírito imundo, né? Era um obsediado, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, né? Morava no cemitério da época. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, né? Com cadeias, com correntes, porque ele era tomado pelos espíritos, né? Que aumentavam a força dele. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse, aí vem o fenômeno da psicofonia, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, o espírito que atormentava o homem já conhecia, de alguma forma, Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus perguntou-lhe, qual é o teu nome? E o espírito lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então vejam que na história humana, até hoje, acontece isso. O fenômeno da psicofonia, assim como da psicografia, por pessoas preparadas ou não para serem médiuns. E nós estudaremos isso em nossas aulas. Vamos falar agora sobre a importância da psicofonia. Vários tópicos aqui se identificam, são idênticos com o que falamos também da psicografia, pois são tópicos comuns, seja uma faculdade mediúnica ou seja outra. O primeiro deles é a comprovação da imortalidade da alma, quando
de forma falada, no caso, obviamente, nós vemos ali o espírito com as suas angústias, com as suas raivas, ou de outra forma, trazendo-nos conteúdos que nós sabemos que não pertencem ao médium. Então, às vezes até de uma maneira de nos deixar uma mensagem para entregar a algum parente. E hoje, já há algum tempo, né, podemos gravar as mensagens. Se elas são comuns, cabe então ao dirigente do trabalho deixar sempre alguém a postos para usar o celular, é um instrumento disponível hoje para isso, e gravar o que será dito. O outro tópico é o consolo. Um caso de um benfeitor espiritual, não é? Ou até mesmo um espírito sofredor que, na sua melhoria ali durante o diálogo, ele pode deixar um aviso para algum parente, dizer que ele vai ficar bem naquele instante. Auxílio aos desencarnados. Bem, esse é um tópico que nós vamos conversar bastante aqui, um pouco nesta aula e nas próximas. A psicofonia, nós estamos começando a tratar disso, ela permite atendermos o espírito do jeito que ele realmente se encontra. E é lógico, com todo um arcabouço preparado pela espiritualidade, pela equipe mediúnica de encarnados, para tentar trazer esse irmão a um equilíbrio psicológico e emocional. E isso normalmente é obtido em quase todos os casos. Instrução e esclarecimento. Esse tópico está ligado ao anterior. Ele se faz como consequência ou objetivo até do auxílio aos desencarnados, para que o desencarnado encontre um caminho para encontrar aquele equilíbrio ao qual me falei. Porém, a instrução e esclarecimento também se dá para os encarnados. Nós acabamos aí por presenciar depoimentos que atestam tudo o que foi falado antes. Comprovação da imortalidade da alma e toda aquela parte que nós estudamos na doutrina espírita, que consta lá nas obras de Kardec, André Luiz e outros, que nos instruem. E a reunião mediúnica é um trabalho em que nos auxilia a comprovar o que nos foi passado pelos espíritos benfeitores. E esse último tópico ele é bem interessante, porque a psicofonia ela é mais rápida e mais fácil para o espírito se comunicar do que a psicografia. Essa é uma característica peculiar da psicofonia. Falando de tópicos importantes, agora nós vamos falar mais detalhadamente sobre a importância, mas chegando ao ponto das características. Tudo isso aqui que nós vamos falar consta nesse livro, embaixo referenciado, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da grande médium já desencarnada Sueli Caldas Schubert, estudiosa, palestrante e médium psicofônica. E vamos ver o que ela vai nos falar sobre as características. Diz-nos ela, nas reuniões mediúnicas, é a mediunidade, a psicofonia, que oferece comunicações mais rápidas e eficientes, possibilitando melhor atendimento aos espíritos necessitados, pois, através do diálogo, verbaliza o pensamento do desencarnado, transmitindo não somente a sua mensagem, mas as sensações de que é portador, suas angústias, medos, enfim, todos os seus conflitos em que carece, que precisa de ajuda, de esclarecimento e diálogo fraterno com o doutrinador, razão pela qual a psicofonia é a faculdade mediúnica mais adequada nas sessões mediúnicas, conforme nós já falamos no início do nosso encontro, que para atender o grande objetivo das reuniões mediúnicas, que é o socorro aos espíritos sofredores. Uma outra característica que nossa irmã nos traz é essa, que permite a liberação
de cargas mentais e emocionais do espírito comunicante, pois o médium atua como intérprete de consciências. Ele não apenas repete palavras, mas o médium também transmite emoções, dores, culpas, medos e remorsos, permitindo que o espírito expresse e elabore suas próprias perturbações. E nós ainda vamos comentar um pouco mais sobre isso em outra aula, que o médium, ele acaba absorvendo, ele sofre um pouco ou muito com essas comunicações, porque ele sente tudo o que o espírito está sentindo: raiva, ódio, frio, calor, dor, né? E o espírito está ali para ser aliviado nisso. Essa é uma grande vantagem da psicofonia, porque nos permite socorrer o espírito ao sabermos dos reais problemas dele. Além disso, continua, tem-se como regra geral, isso aqui é importante, para os médiuns, instituída pela lógica e o bom senso, ou seja, você não vai ver isso normalmente nas obras espíritas. A nossa irmã Sueli, ela nos traz uma experiência de vida. E essa experiência que está aí é real. Para quem convive, quem trabalha em grupo mediúnico, sabe que isso aqui é verdadeiro. Vou iniciar repetindo. Além disso, tem-se como regra geral para os médiuns, instituída pela lógica e o bom senso, que não é oportuno psicografar mensagem de espírito sofredor, obsessor e necessitados em geral, pois estes carecem de ajuda e esclarecimentos. Do diálogo fraterno do dialogador, razão pela qual estas comunicações devem ser pela psicofonia. Toda vez, isso cabe ao dialogador, que ele percebe que um médium, ele está começando a se acostumar a psicografar mensagens ou diálogos com espíritos sofredores, ele deve se aproximar do médium e perguntar ao espírito que está psicografando: meu irmão, você pode dialogar? É melhor para nós conversarmos do que você apenas escrever. E você verá que, a partir daí, o próprio médium vai preferir dialogar. Há um misto ali de uma preferência do médium para esse tipo de comunicação, e poucas vezes uma necessidade do espírito, porque o espírito que está sofrendo, ele precisa dialogar, apesar de muitas vezes dizer que não quer falar com ninguém, mas ele precisa. Continuando, contudo, vale assinalar que os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia. Esse tópico aí que a nossa irmã nos traz, apesar da psicofonia ser bastante importante para os espíritos sofredores, ela não é uma faculdade única, né? Falando óbvio. Os benfeitores a usam também para outras necessidades, como nós falamos ainda há pouco. Tá? E os benfeitores tanto podem usar a psicofonia quanto a psicografia. E esse último tópico aí, das características, é interessante também, porque o médium se adestra com mais rapidez no exercício da psicofonia do que pela psicografia. Mas como assim? Porque por externar os sentimentos e pensamentos do médium, do espírito, melhor dizendo, com mais veracidade, ele se aperfeiçoa. Nós vamos explicar isso em outra aula. Estou fazendo várias promessas, mas eu as cumprirei, porque cada aula tem um conteúdo próprio, e a gente aqui está dando uma preparação para a aula que virá. Chegamos ao momento de fazermos uma rápida comparação, a psicofonia com a psicografia. Aqui nós vamos nos valer de Kardec, da Revista Espírita, de 1866, no mês de março, com o título Mediunidade Mental. A primeira parte, vejam só, o médium falante, lembre-se que Kardec assim se referia aos médiuns psicofônicos, entra em comunicação com os espíritos que o assistem, fala com eles, apenas não faz senão transmitir o que se lhe dizem,
sem a intermediação da pena ou do lápis. Logo vereis surgir entre vós médiuns falantes que vos surpreenderão por sua eloquência e por sua lógica. Aí vem o Espírito São Luís. Esperai, pioneiros que tendes pressa de ver vossos trabalhos crescerem. Novos obreiros virão reforçar vossas fileiras. E este ano verá concluir-se a primeira grande fase do Espiritismo e começar na outra menos importante. Vamos comentar essa parte. Revista Espírita de 1866 e o Espírito São Luís, que foi um grande mentor, que ajudou bastante a Kardec na codificação, ele nos dá essa mensagem aí, ó, que nós estamos falando desde o início da aula, que o século XX, principalmente com André Luiz e outros, foi que a psicofonia se desenvolveu bastante. Aí está a promessa comprometida, a promessa feita pelo Espírito São Luís, né? Que estaria para vir uma melhor forma de os espíritos trazerem as suas informações. E no primeiro parágrafo, aí ele diz ainda outra coisa importante, que o médium falante, né, ele entra em comunicação com os espíritos, né, fala com eles e tudo, mas ele vai acabar falando, não vai psicografar. Então vejam que houve uma transição e agora estamos numa plenitude da psicofonia. Convém sempre lembrar essa grande fase. Sempre ouvimos isso nos cursos de espiritismo. Não existe mediunidade mais importante que outras. E não existe mesmo. A psicofonia, por ser mais adequada, foi o que nós falamos até agora, para auxiliar os sofredores, não é que ela seja mais importante, né? Então, cada coisa é uma coisa, para falarmos o óbvio, ok? Não há mediunidade mais importante que outras. Falamos tanto sobre essa parte da psicofonia, vamos ver agora alguns tópicos sobre esse tema. Benefícios para o espírito comunicante, já que a psicofonia, estou falando desde o início, mais adequada, etc. Vem-nos André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, e nos diz: o espírito sofredor, ao manifestar-se, desabafa, liberta-se parcialmente, porque ali na hora do diálogo a gente não resolve tudo, das impressões penosas que o afligem. Então, durante a comunicação, já começa que, como grande benefício para o espírito que está se comunicando, ele é acolhido com caridade pelo dialogador, que, inspirado pelos mentores, orienta-o com palavras simples, fraternas e educativas, aliviando de seu sofrimento e angústia, coisa que não ocorre com a psicografia. Na manifestação, o espírito efetiva uma descarga emocional. O trabalho, então, do dialogador, do médium, da equipe espiritual, tenta conduzi-lo ao reequilíbrio psíquico-emocional pela elevação do seu padrão mental. O espírito chega com uma ideia fixa, com problemas fixos de décadas ou de séculos, e, muitas vezes revoltado, ele descarrega essas emoções, e por isso que se diz aí que o dialogador, o médium e a equipe espiritual tenta, porque há casos que a gente não consegue no primeiro diálogo. O espírito terá que voltar, né, em futuras reuniões, ou até aquele primeiro atendimento, a espiritualidade crê que é o suficiente para ela continuar o trabalho no plano espiritual. Então não há como pensar em êxito total num diálogo, mas sempre haverá um benefício. Só o fato dele descarregar as suas emoções e seus problemas ali já lhe trará um grande alívio numa troca de energias com o médium. Em muitos casos, entende a realidade espiritual nesse diálogo. Ele percebe que ele está desencarnado. Muitas outras vezes não. Então percebe sua condição e aceita o amparo. Ao se sentir compreendido, não julgado, o que abre-lhe espaço para o esclarecimento, equilíbrio e renovação. Estamos fazendo uma repetição de determinados termos para ficar bem fixado isso. Então, no caso,
Tem espíritos que trazem grandes problemas e só querem falar. Eles já foram julgados, condenados, excluídos a vida inteira. Quando encontram um grupo de pessoas que os acolhe, eles se sentem reconfortados. E aí começa o caminho do seu reequilíbrio. Com as energias do médium, do grupo mediúnico e da equipe espiritual, suas vibrações densas são dissolvidas, trazendo-lhe alívio e melhor grau de consciência. Isso é indiscutível. Quem participou, participa, um dia participará de uma reunião mediúnica, vai perceber que os espíritos sempre saem melhores. É só perguntar ao médium. Então tem espírito que está tão desequilibrado emocionalmente que a troca de energias ali vai levá-lo ao sono, lógico, induzido pela equipe espiritual. E o diálogo aparenta que a gente não conseguiu nada, mas tem toda essa parte energética que nós não podemos esquecer e nos sentirmos frustrados, não aconteceu nada. Como que não? O espírito não adormeceu por acaso. Ele já fez uma descarga energética de energias negativas, as energias do grupo, os passes que a equipe espiritual deu nele, tudo isso contribuíram para aliviá-lo e muito da forma com que ele chegou. Findada ou terminada a comunicação psicofônica, o espírito é recolhido por benfeitores espirituais para serem socorridos, para continuar o socorro, conforme nós vemos aí em toda a obra de André Luiz. Ainda, trazemos aqui Joana de Ângeles, com essa grande frase: a mediunidade é ponte luminosa entre os dois mundos. Pela psicofonia, o verbo do amor e da verdade alcança os que choram além da vida. Essa frase confirma tudo que dissemos até agora sobre o valor da psicofonia. E ainda, para exemplificar tudo que nós estamos falando, poderíamos trazer vários casos, mas peguei aí esta do livro dos médiuns, lá do capítulo 31, no item 10, dissertações e manifestações espíritas. Então vejam aqui o que ocorre num diálogo com um espírito que chega desequilibrado. Durante uma reunião, um espírito perturbado manifesta-se por um médium falante, com palavras desconexas e confusas. Kardec permite a comunicação, é Kardec que fala com ele, tratando-a com calma e diálogo. O que acontece? Ao ser ouvido com paciência e benevolência, o espírito começa a se acalmar e a raciocinar. Ele reconhece que está morto e confuso. Essa confusão se estabelece mesmo. E após breve esclarecimento, ora junto ao grupo e é amparado pelos bons espíritos. Aí está uma prova também do sucesso do esclarecimento. O espírito chegou até a orar. Benefício, conclusão, né? O caso demonstra como a psicofonia serve como recurso de socorro espiritual. O desabafo e o diálogo permitem ao desencarnado retomar a lucidez e aceitar o auxílio dos benfeitores. Agora, então, vamos comentar, chegando ao final da aula, sobre alguns aspectos que dizem respeito ao médium. Como posso ser um instrumento mais fiel e equilibrado nas mãos do bem? Iniciamos por essa reflexão. Já vimos parte deste slide na aula da psicografia, mas não será tudo que nós trouxemos aqui. A preparação do médium, alguns tópicos. A vigilância. A vigilância é necessária. Nós vamos ver nesse slide a importância de um trabalho de aprimoramento do médium. O médium sempre tem que estar envolvido com isso, seja um médium dialogador, psicográfico, psicofônico, o médium de sustentação num trabalho mediúnico, o dirigente, todos que estão envolvidos numa reunião mediúnica, têm que estar preocupados com seu constante aperfeiçoamento moral para ser um melhor instrumento de socorro
aos sofredores que se apresentarão. E ainda balizar a sua vida de médium também num estudo constante, para a cada momento que volta ao trabalho mediúnico, ele está um pouco mais esclarecido sobre a sua função, sobre o que pode encontrar, sobre o que ele pode fazer e o que deve fazer. Deve rever os ensinos que teve nos seus cursos preparatórios para chegar a um trabalho mediúnico. Não termina nunca de estudar. Não há como parar, porque não há uma reunião igual a outra. E a doutrina espírita, ela não está concluída, ela está em processo. Conforme nós já aprendemos, as verdades serão reveladas à medida que nós estivermos preparados. E, particularmente, hoje, na atualidade, as reuniões se tornaram muito dinâmicas. Esse período de transição, as reuniões mediúnicas se tornaram uma espécie de posto de socorro em região de guerra. Toda hora tem espírito sofredor com as mais diferentes angústias e dores. A prática, então, é gradual e controlada pela espiritualidade, no caso do controle, e do próprio médium e pelo dirigente que vai monitorando. Não importa se você é médium novato, intermediário ou já experiente. O dirigente do trabalho mediúnico, ele tem que se preocupar com o desenvolvimento do médium. Ele tem que apoiá-lo, tem que ajudá-lo, é um tutor, né? E por isso, o médium, por sua vez, vai associando esses outros tópicos que nós já falamos, a vigilância, o estudo constante, para fazer uma autoavaliação permanente da sua prática. Nós não vamos acertar sempre, mas é por isso que temos que nos preocupar com todos esses tópicos para progredirmos, cumprirmos bem a nossa tarefa. Disciplina, assiduidade e compromisso. Não? Essas três palavras falam muito da importância desses três itens: disciplina, assiduidade e compromisso. Já falamos em aulas anteriores. Espiritualidade prepara alguém para ser socorrido por você que tem afinidade ou sintonia com aquele espírito e você falta por um motivo fútil. Não é? Motivos para faltar sempre teremos, mas temos que ter um compromisso com o trabalho. É uma equipe cirúrgica, é uma comparação válida essa. Então não dá para fazer uma cirurgia se todos não estiverem lá. Humildade e discrição. Aqui, mais uma vez, estamos falando óbvio, né? Porque nós nos sentimos gratificados ao terminar um trabalho como esse, de intercâmbio e de socorro ao mundo espiritual, como instrumentos. Mas se você se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, aí você começa a fortalecer tendências de outras encarnações e poderá perder-se no trabalho, dificultando o trabalho da equipe. Esta observação é importante. O médium psicofônico deve educar suas emoções, pois o espírito comunicante utiliza seu campo mental e sensações. André Luiz chama isso de afinidade vibratória. Vamos ver se a gente explica com cuidado para vocês isso aí. Os espíritos absorvem bastante o perfil do médium. Como assim? Se você for uma pessoa tranquila, serena, os espíritos, na sua maioria, vão se apresentar assim. Mesmo aqueles espíritos super difíceis, raivosos, a raiva deles já será contida pelo seu campo vibratório. O oposto, então, também ocorre. Se você for aquela pessoa de pavio curto, não procura se vigiar, não procura estudar, se avaliar, você, na maioria das comunicações, as suas comunicações serão um pouco mais fortes, vigorosas, espelhando um pouco de você.
É isso que acontece na realidade. Tem pessoas, tem médios que são bem serenos e não parece nem que você estava dialogando com um espírito difícil ali. Porque não é animismo, não é. É o problema do campo vibratório. O espírito já é. Nós falamos sobre isso até agora. As angústias dele, as emoções, elas sofrem um impacto com a energia do médium. E, para concluir esta aula, ainda fazendo uma reverência a esse saudoso missionário espírita, nosso querido Divaldo, nós trazemos aqui, trazemos a imagem dele, mas a mensagem do livro dos médiuns. A mensagem é do espírito Erasto, foi o espírito que mais foi usado no livro dos médiuns, pelo seu profundo conhecimento de mediunidade. Diz-nos ele: os médiuns são intérpretes dos espíritos. Entre eles, os médiuns falantes são, por assim dizer, os instrumentos vivos por meio dos quais os espíritos se comunicam mais diretamente com os homens. Mas, como todo intérprete, o médium pode ser mais ou menos fiel. Daí vem a necessidade de trabalhar incessantemente para se tornar digno da missão que lhe é confiada. A mediunidade é uma faculdade sagrada e o seu uso deve ser feito com recolhimento e pureza de intenção. Deus a concede para o bem, para o progresso e para a propagação da verdade. O médium falante deve, portanto, esforçar-se por ser dócil, simples e desinteressado. Quanto mais humilde for, mais facilmente os bons espíritos o auxiliarão. Quanto mais se elevar pelo coração e pelo pensamento, mais se tornará o eco fiel das inspirações superiores. Não julgue o médium que a sua palavra lhe pertence. Ela é, muitas vezes, o reflexo de um mundo invisível que fala através dele. Se o seu coração estiver puro, essa palavra será luz. Se estiver manchado de orgulho ou de egoísmo, ela se tornará som vazio e sem vida. E conclui: lembrai-vos, pois, que a mediunidade é um sacerdócio. O verdadeiro médium é aquele que se esquece de si mesmo para servir de instrumento à vontade divina e à voz dos bons espíritos. Aqui está, então, todo o resumo da nossa aula e das aulas que virão pela frente nessa grande mensagem sobre o papel de autoesclarecimento e avaliação permanente do médium psicofônico e que essa mensagem serve para todos os demais médiuns do trabalho mediúnico. É o que tínhamos nesta aula. Aproveitem as aulas que virão, que nós abordaremos outros temas também interessantes. Muito obrigado e até a próxima.